A decisão que mudou o mundo. Ataque a um Estado independente. Tomei a decisão de conduzir uma operação especial. O ato de agressão é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. A maior ação militar na Europa nos últimos 80 anos. Assassinato dos civis, deportações e terror. Quem e como levará o ditador louco à justiça? O mundo civilizado quer colocar um ponto final nessa questão. Na reportagem especial, Crime e Castigo, Tribunal para Putin. Tomei a decisão de conduzir uma operação especial. A guerra em larga escala contra a Ucrânia foi iniciada por Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022, mas isso já foi uma continuação. A agressão contra um Estado independente vinha ganhando força desde a anexação da Crimeia e a invasão do Donbass. As ações de Vladimir Putin e de seu exército na Ucrânia, de acordo com o direito humanitário internacional, são classificadas como ato de agressão, seguidas por crimes de guerra terríveis e crimes contra a humanidade. Enquanto o exército ucraniano defende a soberania e protege a integridade territorial do país no campo de batalha, diplomatas e juristas ucranianos, junto com parceiros de todos os países civilizados, estão reunindo um conjunto de provas para levar o ditador russo e os membros da cúpula político-militar que obedeceram às suas ordens ao banco dos réus. Bucha, Irpin, Borodianka, Mariupol, Kherson, Izium. A lista de cidades por onde o soldado russo passou e das atrocidades cometidas ali pode continuar por muito tempo. Assassinatos, estupros, torturas, campos de filtragem, sequestros, deportações, prisão da população civil, terra arrasada e o terror diário dos mísseis. Tudo isso por iniciativa de Vladimir Putin. Todo o mundo civilizado reconhece. O ditador russo deve ser condenado como criminoso de guerra, junto com seus comandantes militares. A cúpula russa se protegeu da extradição ao Tribunal Penal Internacional, o principal órgão da justiça penal. Ele responsabiliza os indivíduos culpados por crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. O que ainda salva essa liderança russa da justiça é o fato de não participar do Estatuto de Roma, ratificado por 123 estados. O crime de agressão, teoricamente, poderia ser julgado por meio do mecanismo do Tribunal Penal Internacional, ou seja, ele poderia conduzir uma investigação nesse sentido. Mas para que isso fosse possível, seria necessário que tanto a Rússia quanto a Ucrânia fossem Estados-membros signatários do Estatuto de Roma. No entanto, a Rússia não o assinou. Consequentemente, esse mecanismo é inviável. A busca por um mecanismo de responsabilização do ditador e seus cúmplices pelo crime de agressão, a mãe de toda a série de atrocidades que se seguiram, começou imediatamente após o início da invasão em larga escala, com o envolvimento de autoridades ucranianas, forças da segurança, diplomatas e juristas. O tribunal mais eficaz poderia ser um criado pelo Conselho de Segurança da ONU, seguindo o exemplo do julgamento do presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević. É necessário um tribunal internacional que possa julgar o crime de agressão, mas tais tribunais não existem. Precisam ser criados especialmente. Da forma clássica, isso exige uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Como a Rússia possui poder de veto, esse mecanismo está ausente. Se considerarmos outras opções, por exemplo, por meio da Assembleia Geral da ONU, no estágio atual de desenvolvimento desse órgão, ainda existem dúvidas sobre até que ponto a Assembleia Geral tem autoridade para criar tais órgãos e se pode conceder a esses órgãos os mesmos poderes que o Conselho de Segurança. Portanto, esse também não seria um caminho garantido.
Pela primeira vez, a proposta de investigar o crime de agressão da Rússia em fevereiro de 2022 foi feita pelo jurista internacional britânico Philip Sands, com o apoio do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown. Para responsabilizar a liderança do país agressor, decidiu-se criar um tribunal internacional separado. Um tribunal que não tem semelhantes. Ou seja, tribunais semelhantes sobre agressão, com componentes predominantemente internacionais e alguns nacionais, não existiam anteriormente. Ou seja, em essência, criamos o design desse tribunal não exatamente do zero, mas em muitas situações, em circunstâncias únicas. Os países concordaram em elaborar o estatuto do novo tribunal de maneira que o maior número possível de nações aceitasse essa decisão. O tribunal que estamos criando principalmente com base no Conselho da Europa enfrentará ainda esse desafio: garantir que sua decisão seja reconhecida em todo o mundo, especialmente nos países que mantêm vínculos econômicos ou políticos com a Rússia. Portanto, isso não é uma tarefa simples. É uma nova etapa do direito internacional humanitário para o mundo inteiro. Em 2023, a criação do Tribunal Internacional foi apoiada por suas resoluções pelo Parlamento Europeu e pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Em Haia, iniciou suas atividades o Eurojust, o Centro Internacional de Perseguição de Crimes de Agressão na Ucrânia, que coleta e armazena evidências. Este é o primeiro passo para a criação do Tribunal Especial para Putin, como é conhecido de forma não oficial. O crime de agressão é uma acusação muito séria que realmente requer tempo para ser considerada em tribunal. E o fato de um tribunal separado estar sendo criado para essa questão mostra que, afinal, tanto os países democráticos quanto o mundo civilizado querem dar um ponto final nessa questão, já que o mal deve ser punido de qualquer maneira. No final de março de 2025, em uma reunião de trabalho em Estrasburgo, o grupo principal, uma coalizão de mais de 40 países parceiros da Ucrânia, com a participação da União Europeia, do Conselho da Europa, da Assembleia Parlamentar da OTAN e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, preparou rascunhos de documentos para o lançamento do futuro Tribunal Especial Internacional. Este é um acordo bilateral entre a Ucrânia e o Conselho da Europa, o Estatuto e a procedimentos do Tribunal Especial. Assina-se um tratado com o Conselho da Europa. Com base nesse tratado, será criado o tribunal. O nível de reconhecimento que ele terá dependerá de quais países efetivamente reconhecerem esse tribunal, por meio da adesão ao acordo e também de determinadas ações que demonstrem cooperação mútua, como o fornecimento de infraestrutura para os julgamentos, apoio às investigações ou troca de informações. Agora é realmente uma questão de vontade política de assinar este acordo. E então, haverá um acordo ampliado ao qual qualquer país do mundo poderá aderir. Na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, nos comunicamos com Marrocos, México, Japão, Santa Sé e Israel. Dentro do tribunal também vemos a liderança holandesa. Atualmente, o principal desafio para o futuro Tribunal Especial é superar a imunidade pessoal do presidente, do primeiro-ministro e do ministro das Relações Exteriores da Rússia, imunidade essa que eles possuem enquanto ocupam seus cargos. Segundo juristas, quanto mais países apoiarem e reconhecerem o tribunal, mais provável será a revogação da imunidade da cúpula russa. Esse é justamente o foco do trabalho em andamento agora. A guerra e os crimes continuam, e embora tais crimes não prescrevam, o tempo joga contra essa investigação internacional. Putin tem 70 anos, e o crime de agressão é, antes de tudo, um crime cometido pela alta cúpula do poder. Mesmo Lavrov já tem uma idade bastante avançada. Esperar não é uma estratégia confiável, ainda mais considerando que nenhum deles dá sinais de querer deixar o cargo. No âmbito do Tribunal Especial, pelo menos 20 altos funcionários da Federação Russa podem ser responsabilizados, assim como comandantes militares e propagandistas. No que diz respeito a Putin, o projeto do tribunal prevê a condução de uma investigação completa e a preparação de uma acusação formal contra ele. Não apenas os executores deverão ser julgados, mas também aqueles que deram as ordens e formularam toda essa política de agressão: Putin e Lavrov. A questão é quando e em que condições isso poderá acontecer. Mas o fato de que isso realmente vai acontecer e de que não se trata apenas de condenar essas pessoas, mas de restaurar o senso de justiça. Disso, eu não tenho dúvidas. Atualmente, a prisão de Putin, enquanto ele estiver no cargo, é impossível.
No entanto, o Tribunal sobre a Agressão Russa contra a Ucrânia pode criar um precedente internacional, em que o líder de um país ocupante não consiga se esconder atrás da imunidade, nem evitar a responsabilidade. Afinal, numa perspectiva histórica, os julgamentos contra as lideranças político-militares de países agressores geralmente começavam após o enfraquecimento ou queda dos regimes. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg só ocorreu após a capitulação do Terceiro Reich. Nuremberg nos interessa também pelo fato de ter sido um tribunal criado ad hoc, sem experiência real anterior. De modo geral, o tribunal ucraniano também é um tribunal ad hoc, e também é um tribunal que não tem análogos. Naquela época, em 45 e 46, aconteceu o processo, como resultado do qual 24 dos mais altos oficiais militares da Alemanha nazista foram levados ao banco dos réus. Há uma certa semelhança com Nuremberg, de certa forma, porque Nuremberg foi o único tribunal que julgou crimes contra a paz, como era chamado na época. Esse é o crime de agressão, que será julgado pelo Tribunal de Agressão. Hitler já estava morto na época, mas durante o julgamento, ele foi apontado como o principal ideólogo e responsável pelos crimes do regime nazista. A lista foi composta de forma a incluir aqueles que estavam disponíveis para a Themis, praticamente, exceto por uma pessoa, que foi julgada in absentia, porque na época acreditava-se que ela estava se escondendo, embora na verdade já estivesse morta. As primeiras acusações contra Slobodan Milošević foram oficialmente apresentadas pelo Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia, enquanto ele ainda ocupava o cargo. Milošević se tornou o primeiro chefe de Estado em exercício a ser julgado por crimes de guerra. Ele foi acusado de 66 episódios, incluindo genocídio na Bósnia e Herzegovina, assassinatos em massa de homens em Srebrenica, incluindo idosos e crianças, crimes contra a humanidade, violações das leis e costumes de guerra durante os conflitos na Croácia, Bósnia e Kosovo. Eu considero este tribunal um tribunal falso, e as acusações falsas. É ilegal, pois não foi nomeado pela Assembleia Geral da ONU. Não houve nunca nenhuma reclamação contra nós de que não entregamos ao Milošević todo o material ao qual ele tinha direito, ou de que mentimos sobre as provas, ou de que enganamos com as provas. Fomos muito cuidadosos para não depender excessivamente de uma prova que fosse muito forte. Evitamos ao máximo usar testemunhas com os rostos pixelados. Tudo foi feito publicamente. E ainda que o ditador não tenha vivido até a sentença, ele foi encontrado morto na cela. O julgamento de Milošević se tornou um precedente importante no direito internacional e mostrou que até os mais altos funcionários podem ser punidos. A agressão russa contra a Ucrânia foi formalmente confirmada pelo próprio Putin, pois foi precedida por um pronunciamento televisivo do ditador. E a própria invasão em larga escala ocorreu, na essência, em regime online. Recolher provas para o escritório que trabalhava nisso em Haia foi muito fácil. O mundo inteiro foi testemunha dessa agressão. Todos viram as bombas caindo sobre nós, os mísseis voando, os caças no ar. Aqui, os fatos continuam sendo fatos, mas ao mesmo tempo, a Rússia ainda consegue mentir, dizendo que Bucha teria sido supostamente uma encenação e que a vala comum em Izium também seria uma encenação. Por isso, para nós, são importantes as visitas, as emoções pessoais dos colegas, daqueles que realmente influenciam as decisões e, claro, o apoio do mundo. As declarações relacionadas à agressão, de uma forma ou de outra, foram feitas publicamente, a maioria delas. Existem atas de reuniões, declarações em organizações internacionais, há encontros bilaterais de representantes da Federação Russa com seus, às vezes, aliados, às vezes apenas com estados, aos quais tentavam transmitir sua narrativa sobre por que a guerra se tornou possível. A Ucrânia trabalha cuidadosamente para que Putin e seus cúmplices sejam responsabilizados por meio do Tribunal Especial.
especificamente pela agressão militar contra um Estado independente. Além disso, o ditador russo pode ser condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, cometidos pelo exército russo sob ordens da alta cúpula. Esses já são casos para o Tribunal Penal Internacional analisar. Em 17 de março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin e a comissária russa para os direitos das crianças, Lyvova Belova, pela deportação ilegal de crianças dos territórios ocupados da Ucrânia para a Rússia. Esse é o primeiro indiciamento oficial de um presidente em exercício por crime de guerra e grave violação das convenções de Genebra e dos direitos das crianças. Agora, Putin pode ser preso em qualquer um dos 123 países que reconhecem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Mandados semelhantes foram emitidos contra o ex-ministro da Defesa da Rússia, Shoigu, e o chefe do Estado-Maior russo, Gerasimov, pelos ataques à infraestrutura energética da Ucrânia, e também contra os comandantes da aviação de longo alcance e da frota do Mar Negro da Rússia. O Tribunal Penal Internacional pode responsabilizar qualquer líder que tenha imunidade pessoal ou funcional. E um exemplo disso são as acusações apresentadas contra Lyvova Belova, Putin e outros altos oficiais das Forças Armadas da Federação Russa. Isso demonstra que o Tribunal Penal Internacional pode ultrapassar essa imunidade. Os ataques a residências, a tática de ataque repetido em locais de impacto para aumentar o número de vítimas, torturas, execuções, violência sexual, sequestros de civis e o uso de armas proibidas, esta é apenas uma parte do que o exército russo está fazendo na Ucrânia sob as ordens de Putin. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, potencialmente, genocídio. Se houver investigações sobre esses crimes, serão, em primeiro lugar, examinados pelo Tribunal Penal Internacional ou, também, em processos nacionais. Atualmente, tanto os defensores dos direitos humanos ucranianos quanto internacionais estão ajudando as investigações na coleta e sistematização de provas dos crimes cometidos pelo exército russo. Relatórios estão sendo enviados para a ONU, Conselho da Europa, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e União Europeia. Pelo menos 8 processos foram enviados ao Tribunal Penal Internacional, descrevendo massacres em Bucha, sequestros ilegais e torturas de civis. O número de vítimas civis devido à agressão desencadeada pelo regime de Kremlin já se aproxima de 13 mil, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com 682 crianças entre as vítimas. Quase 7 milhões de ucranianos se tornaram refugiados vagando pelo mundo. Segundo o presidente da Ucrânia, no início de 2025, as perdas entre os militares ultrapassam os 46 mil. Várias cidades e vilarejos foram apagados do mapa. Dezenas de assentamentos estão ocupados. É necessário iniciar o processo de investigação e condenar o crime de agressão o mais rápido possível. Simplesmente porque essa agressão continua, ela não foi parada. E é necessário um outro sinal forte da comunidade internacional de que Putin e seu regime são criminosos. Eles tentam de todas as formas se normalizar. Eles entram no processo de negociação e, além de um cessar-fogo e de estabelece a paz, colocam várias outras condições, que visam devolver a eles a posição anterior no mundo. Mas eu quero destacar que nenhuma negociação de paz pode parar o processo de condenação dos criminosos. E se não houver sentenças condenatórias para os ideólogos do russismo e da guerra em grande escala contra a Ucrânia, as consequências para o mundo serão catastróficas. Naquele momento, veremos que a força do direito foi completamente jogada no lixo da história. E veremos apenas o direito da força, quando grandes países puderem redesenhar o planeta, redesenhar esferas de influência e fazer tudo o que quiserem, inclusive reescrever a história, inclusive interpretar o direito internacional como bem entenderem, cometer atrocidades e se enaltecer como vencedores. E isso se aplica tanto ao passado quanto ao futuro. A falta de responsabilização no passado levou a esses novos crimes que estamos vivendo agora e, sem dúvida, levará a que se repitam. Isso diz respeito não apenas à Ucrânia e não apenas a Putin. Se essa pessoa não for responsabilizada pelo crime de agressão e por todos os crimes de guerra, crimes contra a humanidade que se seguiram a ele, isso se tornará um precedente para outros líderes que sentirão impunidade em suas ações.
O Tribunal Especial sobre a Agressão Russa contra a Ucrânia vai acontecer e demonstrará que o direito internacional não é uma ficção, mas uma ferramenta real para alcançar a justiça. A cúpula militar e política da Rússia, liderada por Putin, assumirá total responsabilidade criminal, jurídica e histórica pela guerra sangrenta que foi desencadeada na Ucrânia. Afinal, o capricho do ditador idoso e os executores de suas ordens custaram as vidas e destinos de milhões de pessoas inocentes. E a Ucrânia e o mundo, unidos ao seu redor, não deixarão os crimes do regime de Kremlin impunes. Olga Mikhailiuk, reportagem especial.